que caiam por terra as questões de ego, que a luz de Oxalá sempre ilumine, que o Senhor conduza, mesmo que a passos lentos, mas num caminho reto e certeiro, o caminho que traz a evolução, que traz a paz no coração. Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura especial de domingo. Essa leitura eu chamo de Enigma da Esfinge. Eu vou tirar conselhos para grupos de pessoas que vão escolher uma das pedras que estão aqui na mesa. A pergunta de hoje do Enigma da Esfinge é a seguinte: qual o conselho da espiritualidade para mim? E no final, para os 3 grupos, eu vou fazer um pedido, uma oração para Pai Oxalá. Então, veja, se você se conecta com a pedra número 1, que é a magnesita, ou a pedra número 2, que é o cristal de quartzo, ou a pedra número 3, que é a selenita. São 3 pedras de Oxalá. Então, vamos aos conselhos. Eu vou começar com o grupo 1, que escolheu magnesita, para ver o que o tarô mostra a respeito da espiritualidade, os conselhos da espiritualidade para este grupo. Lembrando que eu deixo aí no primeiro comentário fixado meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? É só mandar mensagem, eu mesma respondo, será um prazer te atender. Então, grupo 1, o que a espiritualidade tem a dizer para este grupo. Eu vejo para o grupo 1 pessoas que, de alguma forma, estão se sentindo travadas nesse campo espiritual. Ó, a sacerdotisa já sai aqui. Travadas em que sentido? A carta da estrela fala: você é um buscador. Você está buscando as estrelas no céu. Esse olhar para o céu é você tentar se conectar com a sua intuição e uma resposta que não é daqui deste plano, né? Como se você quisesse aqui respostas para as perguntas da vida, as questões existenciais. Mas essa busca encontra obstáculos. A carta da opressão, que é o 10 de paus, fala sobre isso, né? As barras cruzadas contra o fogo. Esse fogo também que é a chama, a centelha divina. Então, neste campo da espiritualidade, mostra que existe um bloqueio. Parece que você busca talvez um lugar para você frequentar ou conhecer melhor uma religião, né? E isso não prospera. Cai na carta da indolência, que é uma apatia. Começa com essa busca, mas isso se perde com o tempo, não dá em nada. Ou então você acaba conhecendo um lugar que você não, com o qual você não se identifica, ou então acontece algum contratempo aí na sua vida material e você fica postergando, adiando esse... Não é exatamente um sonho, mas essa curiosidade de você buscar. Né? Então eu vejo aqui pessoas que estão estagnadas nesse campo espiritual. A carta da Princesa de Copas também sai falando sobre a mediunidade, esse refinamento de ter um sexto sentido. Geralmente é a princesa que fala sobre dons mediúnicos, né? A prudência e a carta do poder, que é a casa ou o templo. Então, eu vejo também pessoas que talvez estejam buscando porque já quebraram a cara uma vez, né? Ou mais de uma vez. Porque, ok, você pode ter essa conexão com o seu lado intuitivo, mais espiritualizado, mas você não se sente seguro no lugar onde você está, ou então no lugar onde você estava. Então aqui entra uma ampla gama de questões. Por exemplo, você frequentar um lugar no qual as pessoas ao redor não te recebem bem, ou então tem muita fofoca, e isso faz com que você, apesar de gostar, por exemplo, de, sei lá, um dirigente espiritual, você não permaneça nesse lugar por conta de atritos, de fofocas,
de plantarem discórdia. Então, a carta da prudência mostra assim, você já é gato escaldado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. A prudência é você se sentir mais seguro, buscar realmente um lugar com critério, né? Aqui não é qualquer, você não dorme em qualquer barulho. É como se você precisasse de garantias para, por exemplo, pisar num lugar, num templo, ou no centro espírita, numa casa de umbanda, porque você já quebrou a cara aqui. A torre caindo, a sacerdotisa, a carta da luxúria. Eu vejo aqui que para uma parte dessas pessoas, existia uma desestruturação desta casa onde você ia. O que era o lado espiritual, o que era o propósito dessa casa, inicialmente, se perdeu e virou, digamos assim, a casa da mãe Joana, tá? É como se os propósitos espirituais tivessem sido deturpados e a questão do ego prevaleceu, né? Então eu vejo uma casa que ruiu, né? A torre mostra uma grande desestruturação, inclusive do propósito. Existia algo forte, uma espiritualidade bastante presente neste lugar, no qual você frequentava, ou como, digamos, um médium atuante, ou um consulente, né? Uma pessoa que busca ali amparo, aconselhamento espiritual, mas por algum motivo que envolve o ego humano, pode ser com relação ao dirigente, pode ser com relação a pessoas que atuam nessa casa, né? Porque uma casa não é feita só de uma pessoa, né? Seja um centro espírita, seja uma igreja católica, evangélica, ou um terreiro de umbanda, ou de candomblé, a casa não é centrada em uma pessoa. Existe uma figura que é um líder, mas existem muitas outras pessoas que fazem a casa permanecer em pé. Então, eu vejo que se perderam nessas questões do ego. Pode ser com relação também a dinheiro, né? Existe alguma cobrança, alguma coisa assim que não fazia parte dos valores da casa. E, de repente, isso mudou da água para o vinho. Então, eu vejo pessoas aí que passaram por esta situação. Vou tirar mais cartas para esse grupo. Esse foi o contexto, né? E agora, alguns conselhos a mais do lado espiritual. Aqui é como se você tivesse que trabalhar e buscar a sua felicidade independente das pessoas. Toda religião, por si só, ou religar a Deus, ao plano espiritual, é algo muito bom, é positivo. Não existe uma religião má, nociva, né? A religião ela é pautada em valores, em dogmas que trazem, digamos, a pessoa para o bem e para o equilíbrio. Porém, as próprias pessoas, os seres humanos, é que estragam, né, a conexão com o lado espiritual, que é o religar e a religião. Então, aqui, a espiritualidade mostra, trabalhe independente do que as pessoas vão dizer, do que elas acham e do quanto elas querem te atrapalhar, tá? A sua felicidade é algo próprio, é algo que você precisa fazer por você, tá? Não se perca nos discursos, porque aqui a interferência vem da fala, vem do lado de fofoca e de discórdia. Tá? Ou de falarem mal de você, ou de ingratidão, também vem nesse sentido. E apesar das pessoas, delas serem como elas são, você deve continuar trabalhando por você. É a sua conexão, trabalhar a sua conexão com Deus, com a espiritualidade, com os seus guias espirituais. E as pessoas, quem tiver olhos para ver, que veja, né? Com bons olhos para ver, bons ouvidos para ouvir. Quem não tem isso, nunca estará satisfeito. Então, ignore e simplesmente continue a sua caminhada. E mais para esse grupo? Hierofante, o Sol. Aqui fala sobre um recomeço. Então, para algumas pessoas aí que se desiludiram nesse campo, Hierofante vem no sentido assim de recalcular a rota. Aqui fala, atrás de você existe uma torcida que empurra,
né? Ou você para frente, buscando outras portas, outras alternativas. O sol vai brilhar de novo. O lugar no qual você se encaixa, ao qual você pertence, ele vai aparecer na sua frente. E o louco fala do recomeço. Então, ter novos olhos também, olhar, não com aquele... Eu sei que quando a gente passa por uma experiência, aquilo marca, e claro, a gente não deve desprezar aquilo que marca a nossa vida. Mas aquilo que marca a nossa vida também não pode determinar todos os passos, né? Porque uma história é apenas uma história. Você que atribui um valor positivo ou negativo para essa história. Então, tente aprender com os erros do passado nesse campo aí da espiritualidade. E aqui fala sobre começar do zero, é se dar uma nova chance. Talvez buscar um novo lugar para você frequentar depois de anos afastado, né? Ou então, se você está num lugar que você já percebe que não tem mais a conexão, seu coração não bate mais forte, não tem esse bem-estar, né? Esse pertencer. Então, está na hora de você recomeçar do zero buscando um novo lugar. Veio também este conselho. Vou fazer mais um conselho para esse grupo. Ó, a questão da trégua, né? Aqui mostra que existe um conflito. E essa necessidade da busca, como já saiu a carta da estrela com um bloqueio, né? Aqui tá retomando essa questão. A trégua é você chegar realmente como se fosse um acordo de paz, né? O firmamento, o sol, o amanhecer sempre vai acontecer, né? Deus sempre está lá. E a questão é você ter o ato concreto de fé. Isso, essa busca que você ainda sente pulsar dentro de você, essa necessidade de uma reconexão, de um norte, de ter uma bússola na sua vida, vem para tratar as suas dores. Aquilo que caiu por terra, que é a carta da ruína. Aqui mostra as espadas contra um coração oprimido, né? E a grande espada, aqui é uma espada de Ogum, a espada da lei, voltada para cima, para o alto, sendo coroada pela espiritualidade. Então, é nessa espada que você deve focar para tratar todas as outras que feriram o seu coração. Então, esse momento aqui da trégua é você perceber que aquilo que te decepcionou, às vezes num lugar, dentro de uma religião, não é a espiritualidade em si, e sim as pessoas. As pessoas é que ferem, a espiritualidade não. Se alguém usou o nome de guia espiritual para te passar para trás, para ser abusivo com você, em qualquer sentido, financeiro, sexual, abuso de autoridade, saiba que é a pessoa se fazendo passar por uma entidade, por um guia espiritual, ou um pastor, um padre falando em nome de Deus para praticar os seus abusos, tá? A espiritualidade em si, as egrégoras, não tem nada a ver com isso. Então, se conecte ao Altíssimo, apesar das pessoas. Faça isso por você. Então, esses são os conselhos para o grupo 1. Vamos trocar aqui a pedra. Grupo 2 é o cristal de quartzo. Vamos ver quais são os conselhos para esse grupo. Também agradeço a todos os inscritos no canal. O canal vem crescendo a cada dia. Isso me deixa muito feliz, contente, principalmente por saber que a mensagem está chegando a quem precisa nesse momento. Então, vamos lá. Cartas para este grupo. O que vem para você que escolheu o cristal de quartzo. Vamos ver aqui. Conselhos da espiritualidade. Olha, vem algumas questões materiais pesando bastante na sua vida. Eu vejo alguém em busca de sucesso e dinheiro. Alguém muito ligado ao mundo material, realmente, né? Mas esse cavaleiro cruza o céu, né? E tem duas espadas. Uma é a questão material e a outra é a questão espiritual, né? Então, talvez aquilo que ainda não está acontecendo na sua vida material,
É porque você está focando, você está olhando só um lado. Existe aqui uma questão de ter um equilíbrio, né? É o que essas cartas vêm me mostrando, pedindo para que você equilibre essa questão, porque se você quer prosperar do lado material, você também tem que ser uma pessoa próspera espiritualmente. Isso vai te ajudar a destravar o campo do dinheiro, do trabalho, né? É uma questão aqui que está em conjunto. De novo, naipe de ouros, né? A rainha de ouros é alguém que fala muito sobre o passado, alguém que pode ter superado financeiramente, compensado financeiramente algumas questões, algumas feridas emocionais lá do passado, mas existe muita coisa para ser ressignificada, existe muita solidão para essas pessoas. Aqui o eremita mostra que é alguém que se desiludiu e que saiu fora, tirou o time de campo, ficou sozinho, cortou vínculos, amizades, família. E a roda da fortuna vem falando sobre repetição de padrões. Então, saiba que sozinho ou sozinha você não vai conseguir superar, porque tem muita coisa que você não enxerga. É interessante olhar que nessas duas cartas você não vê os olhos nem da rainha, nem do eremita, né? A pessoa não está enxergando bem a questão. Coisas do passado que estão se repetindo na sua vida, e a espiritualidade é você se reconectar com o seu terceiro olho, que é a sua intuição. É você enxergar com os olhos do espírito e não com os olhos da carne. Então, é preciso que você busque esse lado ativamente, até para entender mais a sua vida aqui na Terra. A carta da saciedade, junto com o poder, que é a casa, a instituição, o templo e a felicidade. É como se você, essa questão do não pertencimento, que aparece bastante aqui, inclusive com o Cavaleiro de Espadas, porque ele cruza o céu, ou seja, ele não está aterrado em nenhum lugar. E engraçado que ele também não mostra os olhos, né? Aqui precisa ter esse pertencimento, a saciedade ao pertencer, né? Estar dentro aqui dos quatro cantos desta casa ou desse templo, e encontrar a felicidade assim. Tá? Então parece que a dor te machucou muito, tem algo que você tentou compensar do lado material, existe uma busca por isso, mas mesmo você conseguindo talvez dinheiro, ou um patrimônio, uma casa, ainda assim você busca algo que para te preencher. Porque a sociedade mostra, existe alguma necessidade de satisfação emocional que é algo que o dinheiro não te traz. E uma felicidade atrelada a isso. Então, vem aqui uma questão forte para esse grupo de trabalhar o pertencimento por meio da espiritualidade. Tá? Vamos ver quais são os outros conselhos. O que mais vem para esse grupo? Vamos ver aqui. Ó, aqui fala de uma libertação, tá? Encontrar a paz, o seu ponto de equilíbrio emocional. Tem muita coisa que você está compensando emocionalmente com a matéria, né? Seja no trabalho, a pessoa que trabalha demais, está sempre ocupada, preenchendo agenda, seja com trabalho remunerado ou não remunerado, tá? Aqui fala, seguir o caminho do meio. A virtude é você ter tempo e você ter satisfação dos dois lados, material e espiritual. E aqui fala sobre essa libertação, que é um ato aqui de uma rebeldia, de deixar esse passado para trás, né? Aquilo que foi desconstruído na sua vida, aquilo que o campo onde você sente que foi arruinado, que você não prosperou, que não deu certo, aquele sonho não realizado, aqui fala, para de se vitimizar e vá à luta. Então, a libertação é nesse sentido, você se libertar do sofrimento, se libertar do vitimismo, reencontrar a sua paz interior e seguir um caminho virtuoso, que é um caminho mais ponderado, equilibrado, trazendo emocional junto com o racional, material junto com o espiritual. O que mais para esse grupo? Conselhos da espiritualidade. A sacerdotisa de novo, né? A carta da arte, como eu falei, a conciliação.
opostos que se complementam, né? Aqui é o próprio signo de Gêmeos que rege essa carta da arte, que é o alquimista. Aqui tá falando sobre a transformação, as experiências pelas quais você passou, que você teve na vida, tudo aquilo que foram espinhos na sua vida, você tem que transformar isso, tem que desabrochar em flores, né? São botões de flores que você só viu a parte dos espinhos, não viu as flores ainda. Mas você não pode ficar só focando nesses espinhos, né? Aqui fala sobre você trabalhar ativamente para que venha esse florescer, é um florescer dentro de você. Aqui a carta da luxúria está falando sobre a vontade, a mão sobre o útero da terra, né? O pegar esse útero. É como eu falei, sair da vítima, dessa posição da vítima, e você ir à luta e realizar. O útero, ele é o grande portal da encarnação, né? Para nós aqui na Terra, todos nós passamos por um útero. Você pode não conhecer sua mãe, você pode ser adotado, você pode ter sido um bebê de proveta, né? Um bebê que veio por uma inseminação artificial, mas obrigatoriamente, nem que seja uma barriga de aluguel, você teve que estar lá, dentro do útero de uma mulher. Então aqui fala de um grande mistério divino ligado à mulher, ao feminino, e essa carta também representa o sagrado feminino, uma linhagem materna forte, né? Que mostra esse portal. O grande portal da encarnação é o útero da mulher, né? E a sacerdotisa, ela traz de novo a figura do útero, porque aqui, se você olhar essa harpa sobre o colo da sacerdotisa, daqui para baixo, a harpa junto com as pernas formam útero, são os ovários e o útero de novo. Aqui fala sobre, depois desse portal, vem a matéria, são as figuras de prosperidade, as flores, as frutas, o camelo, os diamantes. Então, esse poder de conexão, a contraparte espiritual, aqui do útero para cima e material do útero para baixo, né? Então, primeiro, uma reconexão com o lado feminino da sua família, talvez olhar para essas dores, como já saiu a roda da fortuna, eu falei dos padrões que se repetem, as dores do passado, um não pertencer, talvez aqui para algumas pessoas fale inclusive sobre problemas que você teve durante a sua mãe teve durante a sua gestação, por exemplo, né? Uma gestação difícil, uma gestação não planejada ou uma tentativa de aborto, alguma coisa assim que pode ter marcado profundamente o seu inconsciente, a sua vida, e parece que você está conectado a isso e não consegue realmente pertencer. Tem como se fosse uma quebra de vínculo que vem de um lado materno, né? Ou figuras de mulheres. É preciso olhar para isso e a reconexão vem com a sacerdotisa, né? Então, talvez aqui trabalhar o sagrado feminino, para algumas pessoas, seja o primeiro passo desta reconexão e dessa transformação, né? Como eu falei, o desabrochar das flores. Não só viver falando dos espinhos. Vamos ver aqui os últimos conselhos para esse grupo. Ó, aqui fala sobre o fogo cruzado, né? A carta do domínio. Não adianta nada prosperar materialmente e emocionalmente você estar um caco. Então, esse chamado do pertencimento, do equilíbrio, da reconexão, talvez tenha aí na história da família, você com a sua mãe, uma desavença, um amor interrompido na infância. A espiritualidade vem para te ajudar nestas questões, tá? Como eu falei, coisas que você não consegue lidar sozinho ou sozinha. Precisa desse amparo, às vezes você não teve o colo de mãe, mas espiritualmente tem guias espirituais que podem te dar um colo, né? Conversar com uma preta velha, com uma pombagira, com uma baiana. Eu tô falando mais do lado aqui das entidades, porque geralmente são eles que trazem a palavra, né? Você pode se reconectar de várias formas, mas eu também sou um bandista e eu sei o que foi essa transformação na minha vida, né? Eu sei que sem os conselhos da Vó Dita, da Maria do Balaio, da Rosa Negra, da Maria Mulambo, eu não estaria aqui. Então, isso aqui pode servir para você. Me identifico nesse quesito, né? Tô falando uma coisa até pessoal, porque me identifico aqui.
né? Tratar o seu emocional é muito importante, você não consegue sozinho. Ouça as palavras dos guias espirituais, porque eles têm muito a dizer, muito a ensinar. Eles dão o colo que você precisa, puxam a orelha também. São grandes mães, grandes pais espirituais. Agora, mudei aqui para a pedra número 3, que é a selenita. Vamos lá. O que vem para esse grupo? Se você é novo no canal, ou nova, né? Sejam todos bem-vindos. Além do Enigma da Esfinge, eu tenho os vídeos diariamente, os vídeos dos signos. Veja aí no canal a playlist. Veja o signo solar, ascendente, a sua lua, o que é forte no seu mapa. Talvez a mensagem seja para você, você pode ficar à vontade, que são leituras atemporais. Voltando aqui para o grupo 3 agora, da selenita. Pergunta é: qual o conselho da espiritualidade para mim? Vejo aqui uma questão kármica para esse grupo. Aqui é como se fosse o domínio, o fogo cruzado entre a sua vida agora e a sua vida pregressa ou em outra encarnação. A carta da justiça, o ajustamento, também tem aqui a justiça dos homens, mas olhando para a justiça divina, a gente tem como palavra-chave para essa carta o karma. Por isso que eu falei que existem questões, uma linha cruzada de uma vida passada com agora. Questão kármica, aqui fala a oportunidade, karma não é penitência, karma é oportunidade de equilibrar novamente os pratos da balança. E aqui fala sobre seguir viagem, né? Esse carro aqui, essa armadura que ele usa, dourada, fala de uma proteção espiritual do cavaleiro em sua viagem. Então aqui fala que se a sua cruz é grande, você sente que a sua cruz é grande para carregar, que existe muita coisa que tá pesando na sua vida, que você parece que não consegue sair do lugar, se conecte com o seu lado espiritual, né? Peça sempre a proteção do seu anjo da guarda, do seu mentor, da sua intuição. Peça sempre essa proteção, tenha sempre essa conexão, firme a vela, por exemplo, para o seu anjo da guarda. Peça o melhor para você, tá? Porque aqui fala da caminhada, você precisa dessa segunda pele, você precisa dessa proteção espiritual, até porque, né, as encruzilhadas mostram questões do passado que vêm para serem ressignificadas, para serem superadas, né? E precisa dessa proteção. Bom, o que mais para esse grupo? Cavaleiro de Ouros, o As de Paus, Cavaleiro de Paus. Aqui a gente pode falar sobre como saiu já o 2 de Paus também, né? Que essa linha cruzada do tempo traz na sua vida alguém que foi um desafeto do passado e é para que vocês caminhem juntos aqui, tá? Esse fogo não é um fogo para queimar, é um fogo para trazer essa luminosidade, essa luz, a ideia, o ideal, trazer o lado espiritual, acender a centelha, é nesse sentido. É um fogo apaziguador do lado espiritual, não é para que traga mais conflito ou atrito ou briga, né? Então, aquilo que no passado pode ter sido a questão da ira, da raiva, porque o fogo também traz isso, né, de ferver o sangue. Aquilo no passado que ferveu o sangue em alguma encarnação, hoje pode ser a centelha divina, pode ser a luz das ideias, o iluminar-se com vocês dois, né? Saem aqui 2 figuras de homens. Então, é alguém que cruza o seu caminho e que você percebe que vai seguir viagem com esta pessoa, ressignificando muitas coisas. Pode ser um relacionamento difícil que você tem na sua vida, mas que ao mesmo tempo você não se vê longe dessa pessoa. Vem a carta dos Erês, a Rainha de Copas e o Mago. Tem alguma questão aqui, também com relação à infância,
que precisa ser trabalhada, porque a Rainha de Copas é a rainha que mergulha nas emoções, nos traumas. É alguém, digamos, das rainhas todas, é a rainha que faz terapia. Tá? Então aqui fala sobre questões do passado que podem ser bloqueios emocionais, e o mago fala sobre desenvolver habilidades e trabalhar com estas questões. Então, o lado espiritual, e provavelmente os herês, as crianças espirituais, têm esse poder de, brincando, trabalhar coisas muito sérias e profundas, principalmente da sua infância. É o que vem para esse grupo. Vamos ver mais questões aqui. O que mais para esse grupo? Nas 3 pedras saiu a sacerdotisa, né? Aqui fala sobre esse desenvolvimento espiritual. Você precisa equilibrar as coisas porque você não tem todas as respostas, né? A rainha de paus é uma rainha que peca pelo excesso. É alguém que sempre quer colocar a mão, sempre quer dar sua opinião, sempre quer controlar algum tipo de processo, de fala ou de conhecimento. E a sacerdotisa fala, abra os braços para o céu. Pare de pegar e se apegar e abra os braços para o céu, porque isso vai te trazer também o ponto certo, o equilíbrio entre você confiar na vida, no destino, e ao mesmo tempo você fazer a sua vontade. Não é 100% a sua vontade sempre, você não é dona de todos os passos do seu destino. Tá? Então essa conexão espiritual é algo também para te tirar muito desse centramento. Talvez você seja uma pessoa que fica sempre tentando gerenciar tudo, sabe? Parece que se não passar pelas suas mãos, a vida não anda, a coisa não sai do jeito que você quer. Você também só valoriza aquilo que sai do jeito que você quer, né? Então é como se fosse um processo de descentralização desse controle, porque esse controle excessivo também faz muito mal para você. Então é para você se cuidar. E quanto mais você confiar, a fé, né? Dar fé é confiar. Então, quanto mais você confiar, talvez menos você precise, você tenha necessidade de controlar todos os passos. Que você consiga relaxar mais, aproveitar mais a sua vida, né? E ter um aprendizado maior, né? Ser uma pessoa melhor também. O que mais para esse grupo? Nossa, saíram muitas figuras de paus aqui, né? Acho que saiu a corte toda. A rainha, o cavaleiro, a princesa. Só faltou o príncipe de paus por enquanto, mas saíram muitas cartas desse naipe. Aqui pode sugerir também questões familiares, né? É uma pessoa muito dominadora na família. Como tinha saído também algumas cartas que eu falei anteriormente, 2 pessoas que ficam em atrito, mas tem que seguir juntas, né? Parece que não se veem distantes. Então, tem aqui questões familiares importantes, né? Exatamente, a carta da abundância é a carta que fala sobre família, constituição, né? O encontro de 2 surge o terceiro. Então, aqui a gente tá falando mesmo de família. Tem essa energia da menina, da mulher, que quer se lançar, que tem essa sede de conhecimento, desse lado espiritual, né? Alguém que não tem medo, mas tem que tomar um pouco de cuidado com os desequilíbrios, né? A carta do diabo fala, cuidado com o ego, de achar que também pode tudo, sem limites. O príncipe de copas aqui fala de uma tendência a pessoa ter como se fosse uma dificuldade em mergulhar profundamente nas relações, nos seus bloqueios. Então, cuidado para não usar a espiritualidade, esse fogo todo, para ser algo, digamos assim, uma perfumaria, sabe? Como se fosse por status. Tem que ter muito cuidado com isso, porque aqui fala sobre ir, sabe? Tá com medo, vai com medo mesmo. Mas é um destemido no sentido assim, eu não tenho nada a perder, então eu vou ver o que é, mas acaba ficando com o ego inflado, né? Tem uma questão de dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Aqui pode também falar sobre a dificuldade de relacionamento de um casal,
e alguém procurar o lado espiritual com uma visão um pouco deturpada, né? Querendo buscar as soluções ou do tipo, eu quero que ele volte para mim, né? Então, em vez de sentar e conversar e se aprofundar, né, quebrar esses bloqueios que existem, como eu falei, a dificuldade de mergulhar numa relação, a pessoa usa a espiritualidade como se fosse uma muleta, ou como se fosse uma questão a favor do seu prazer ou do seu ego. Tem que ter muito cuidado com isso. E se você tem alguém na família que você vê uma tendência a fazer mau uso da espiritualidade. Última questão, último conselho. Valor é diferente de dinheiro, né? A abertura do lado material é diferente dos valores que uma pessoa tem, que mantém a sua coluna ereta, né? Então aqui fala, lide com a espiritualidade, com o oculto, o obscuro, que é a carta da lua, aquilo que você não conhece ainda em profundidade, lide com respeito, sabe? Busque a espiritualidade para você se melhorar, se valorizar, saber quais são os seus problemas, se aprofundar nas suas questões, desenvolver novas ferramentas para lidar com isso. Foque mais no seu valor, no seu desenvolvimento humano, do que eventualmente numa abertura de caminhos só buscando o lado material. Eu vejo algumas pessoas buscando uma relação de barganha, do tipo, eu vou na igreja porque lá minha vida vai começar a andar, vai prosperar. Não exatamente porque a pessoa quer se melhorar, mas ela só quer que a vida ande. É válido? Pode ser válido, mas é muito raso, né? Assim como eu vejo pessoas irem no terreiro, porque eu quero fazer um trabalho para abertura de caminhos da prosperidade. Mas a pessoa não pensa o mínimo em se melhorar. O mínimo, de repente, em ter uma conversa com alguém que precisa, com quem ela rompeu uma relação. Então, assim, a gente tem que se melhorar sempre como pessoa, a gente tem que refinar nossos valores. A abertura vem em decorrência disso, sabe? Aqui fala sobre o cuidado com a inversão de papéis e lidar com muito respeito com aquilo que você não conhece, tá? Que pode ser... Estou falando aqui com aquelas pessoas que estão se aventurando, buscando soluções imediatas para problemas que são crônicos, sabe? Nas suas vidas. Então, se não é para você, veja se você identifica alguém aí ao seu redor que está, de repente, trazendo essa questão, ou até mesmo dentro da sua família, se isso está acontecendo. Vamos aqui pedir para Pai Oxalá. Eu vou pedir para os 3 grupos. Vou colocar na ordem certa aqui. Então, pedindo para Pai Oxalá, que trabalha a fé, a firmeza da fé em cada ori, a firmeza da fé em cada coração. Saravá, Pai Oxalá. Epa babá, meu Pai Oxalá. Xeu epa babá. Amado Pai Oxalá, que o Senhor possa trazer a luz dentro da consciência de cada ser humano. As pessoas que estão perdidas, andando no escuro, sem fé, que o Senhor possa resgatar. A centelha divina, acender essa chama do sagrado que cada um de nós carrega, que habita cada um de nós, trazendo de volta essa percepção do pertencimento, a percepção do coletivo. Nós todos estamos conectados, fazemos parte do todo. Quando cada um de nós se melhora, melhora. O todo é um efeito dominó. Amado Pai Oxalá, cubra cada um de nós com seu manto sagrado, com o manto branco da paz, com o manto branco da purificação. Purifica os oris, as cabeças, os corações. Purifica das doenças, dos arrependimentos, das coisas que se repetem, dos padrões repetitivos que trazem dor, das pessoas que não prosperam. Peço, Pai, que traga sempre prosperidade, muita abundância espiritual para a vida de todos,
que todos consigam honrar as suas origens, o útero, que foi a primeira morada de cada um de nós, que cada um consiga honrar mãe e pai, carnal e espiritual, que cada um consiga acender a sua chama sagrada, seguir num caminho justo, reto, iluminado, que o Senhor, como o grande arquiteto, possa construir um novo caminho, uma nova vida, um novo destino, uma nova percepção, possa renovar a fé. Que cada um que busca um novo caminho, uma nova casa para pisar, um chão sagrado, que cada um que busca reformar o seu lar e ter a reforma íntima também, que cada um seja vitorioso na sua busca dentro da lei maior, da justiça divina, pelo seu merecimento, pela sua necessidade, que caiam por terra as questões de ego, que a luz de Oxalá sempre ilumine, que o Senhor conduza, mesmo que a passos lentos, mas num caminho reto e certeiro, o caminho que traz a evolução, que traz a paz no coração, a paz nas relações, que o Senhor possa trazer todo o equilíbrio que falta para as mentes que estão inquietas nesse momento, que o Senhor possa abrir a porta para aqueles que olham para o céu pedindo uma luz, uma orientação, uma porta aberta, que o Senhor possa atender o chamado. Assim eu peço, Pai Oxalá, e que a descrença morra aqui. Que a descrença, principalmente as pessoas que estão descrentes de si mesmas, que essa é a pior descrença que existe. Que essas pessoas agora possam enterrar essa descrença e que elas possam acordar amanhã com um novo olhar sobre elas mesmas. É isso que eu peço, amado Pai Oxalá, a toda egrégora que nos acompanha, principalmente aos caboclos de Oxalá, ao seu Pena Branca, que é Pai do Conhecimento, que possa levar todos os pedidos a Pai Oxalá, pelas forças do alto, do embaixo, da esquerda e da direita, pelas encruzilhadas de nossas vidas, que estejamos sempre amparados pela fé. Epa babá, meu Pai Oxalá, Exu, epa babá. E assim eu peço, em nome de todos. Se você se conecta com esse pedido, pode deixar um comentário com o seu nome ou com as suas iniciais, se você não pode aparecer. Cada um é um elo dessa corrente. Sinta no seu coração se é para você, se não for, simplesmente ignore e pule esse vídeo. Mas para aqueles que precisam dessa reconexão, principalmente os que não estão pisando no chão sagrado, seja de uma igreja, de um templo, de um terreiro, de um centro, essas pessoas que precisam dessa reconexão, vocês podem deixar aí o nome, seus pedidos, podem acender uma vela nas suas casas, não importa o tempo, em que tempo você veja esse vídeo, a vela foi firmada com todos os pedidos, por mais que ela se apague, que ela acabe aqui na matéria, no astral, ela está firmada, essa luz no astral nunca se apaga. É só se conectar e fazer o mínimo por você, que é acreditar em si, tá certo? Então, agradeço a você que me acompanhou aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.